Este livro conterá apenas um capítulo dedicado ao estudo do comportamento animal. Contudo, a pesquisa com animais é parte integrante da psicologia e seus resultados são citados em todo lugar. Disse mesmo que os sujeitos mais comumente usados em estudos psicológicos são o rato branco e universitários de segundo ano. Várias razões justificam o interesse dos psicólogos pelos animais. Motivos éticos e práticos muitas vezes dificultam ou impedem que certas pesquisas sejam feitas com seres humanos, levando aos cientistas a lançarem mão dos animais. Alguns processos psicológicos, tais como a aprendizagem e a percepção, são mais fáceis de serem isolados e investigados em animais, pois estes não apresentam comportamentos tão complexos quanto o homem, os quais poderiam afetar os resultados. Frequentemente, os psicólogos empenham-se em estudar o comportamento animal em si mesmo, tanto para compreender o comportamento dos animais, como para descobrir como animais relativamente simples conseguem aprender alguns comportamentos bastante complexos. Capítulo 2. A necessidade de compreender o animal. O assunto deste livro relaciona-se de duas maneiras com o comportamento animal. Em primeiro lugar, como os animais fazem parte do nosso ambiente, torna-se necessário estudar o seu comportamento. Em segundo, é evidente que os animais têm necessidade de compreender, entre aspas, em seus próprios termos, o significado do seu próprio comportamento e do seu ambiente. Existe uma considerável quantidade de pesquisas psicológicas tratando das maneiras pelas quais os animais procuram compreender o seu mundo. Falaremos aqui de uma pequena parcela desses importantes mecanismos. Por outro lado, existem relativamente poucas pesquisas mostrando como os psicólogos veem o comportamento animal. Como veremos neste capítulo, a história de Cleve Hans, tal atitude pode ter sérias consequências para a nossa compreensão do total comportamento animal. O estudo do comportamento animal permite-nos perceber estreitas semelhanças com o ser humano. Quando ambos atuam em circunstâncias similares, por exemplo, existem também diferenças muito claras. Em diversas áreas da psicologia, as similaridades e diferenças entre os comportamentos do homem e do animal ainda não estão bem nítidas, gerando inúmeras controvérsias. Similaridades, ratos e pessoas. Sob circunstâncias similares, alguns comportamentos humanos se parecem com os dos animais. Contudo, uma análise mais séria pode mostrar que a similaridade é mais aparente do que real. É o caso citado no capítulo 1, em que a similaridade é frequentemente invocada para comparar os comportamentos de ratos e de seres humanos sujeitos aos efeitos da superpopulação. Acima de uma certa densidade de população, é comum os ratos tornarem-se violentos, passando a atacar seus vizinhos. Além disso, eles podem emitir outros tipos de comportamento antissocial. A partir desses fatos, pergunta-se se as pessoas que vivem em cidades superpopulosas emitirão também comportamentos antissociais, tais como os crimes violentos. O argumento que se segue ilustra o mau uso da psicologia. Jonathan Friedman, no livro intitulado Coding and Behavior, analisa esse tipo de afirmação e mostra suas falhas. O principal objetivo do rato, diz Friedman, é a reprodução. Portanto, acima de tudo, eles sempre procuram um lugar seguro para construir seu ninho e aí ter filhotes, sem ser perturbado. Quanto maior for a aglomeração a que estiver sujeito ao procriar, mais perturbado ele ficará e mais antissociais serão seus comportamentos. Friedman indica que a densidade demográfica não está diretamente relacionada com os tipos de coisas que têm sido comumente associadas com ela, tais como doença mental, baixo nível de respiração e alta frequência de crimes. Ademais, a superpopulação não leva necessariamente a um aumento da agressão. Fato comum em psicologia, a relação entre aglomeração e agressão é muito mais complexa do que se imagina. Aparentemente, a superpopulação tem como efeito intensificar qualquer situação que venha a ser experienciada. Dessa forma, as situações agradáveis parecem mais agradáveis e as desagradáveis parecem mais desagradáveis.
Para se compreender todas as razões dos problemas sociais urbanos, é necessário o auxílio de outras ciências humanas, tais como a sociologia, a economia e a ciência política. Tentar explicar complexos problemas sociais apenas à luz da psicologia implica em psicologizar, ou seja, fazer mau uso da psicologia. Nesse sentido, tem-se tentado explicar o comportamento humano a partir do comportamento animal. Ainda há tentativas também errôneas de explicar o comportamento animal em termos do comportamento humano, como veremos nos exemplos dados a seguir. Clever-Hans, o cavalo falante. A despeito das numerosas demonstrações sobre as diferenças entre as habilidades de aprendizagem humana e animal, tem havido frequentes tentativas, algumas delas absolutamente honestas, visando provar que um determinado animal é uma exceção à regra. Um exemplo disso é o famoso cavalo falante, Clever-Hans. No início do século, um proprietário de terras alemão de nome von Osten selecionou um cavalo de seus estábulos, ao qual lhe parecia excepcionalmente inteligente e tentou educá-lo. O cavalo chamava-se Clever-Hans e o programa de instrução era o mesmo usado na escola elementar local. Ao que parece, o treino foi administrado sob condições usuais, recompensando-se o animal com comida cada vez que ele emitia a resposta correta. Ao cabo de 2 anos de treino intensivo, Clever-Hans era capaz de somar, subtrair, multiplicar, dividir, transformar frações em decimais e vice-versa, dizer datas e horas, assim como discriminar corretamente os comportamentos de um acorde menor. Von Osten costumava escrever com giz uma questão no quadro negro, colocado à frente do cavalo, por exemplo, 12 mais 5 igual. Hans então batia no chão com a pata um número de vezes correspondentes à resposta correta. Praticamente ele nunca se confundia, mesmo quando as perguntas lhe eram feitas por estranhos que não acreditavam em suas habilidades. Clever-Hans alcançou tal notoriedade que um grupo de eminentes psicólogos e zoólogos resolveu estudá-lo cientificamente. Após intenso exame, concluiu-se que não havia nenhum truque envolvido e que as habilidades de Clever-Hans eram genuínas. Um psicólogo chamado Otto Pugist, porém, não se convenceu. Pugist, em 1911, montou uma situação em que as perguntas eram escritas em cartões, dentre os quais um era sorteado ao acaso e então apresentado apenas ao cavalo. Nenhum dos observadores conhecia a questão, e sobre esta nova condição, Clever-Hans mostrou-se incapaz de acertar uma questão sequer. Apenas golpeava o chão vagamente algumas vezes e então parava. A suspeita de Pugist foi confirmada. Os cavalos são capazes de captar movimentos mínimos que costumam passar desapercebidos para o observador humano. Quando os primeiros examinadores de Clever-Hans lhe faziam perguntas, certamente conhecia a resposta. E logo que o cavalo dava o número de patadas que a resposta exigia, inconscientemente eles relaxavam um pouco a postura, ao mesmo tempo em que meneavam de leve a cabeça, indicando que ele havia acertado, coisas que eram logo percebidas pelo cavalo. Ao perceber estas pistas, o animal parava de golpear o chão. Para um cavalo, Clever-Hans era certamente talentoso, mas humano ele não era. Não possuindo habilidades humanas de aprendizagem, ele compreendia as coisas à sua maneira. Por sua vez, seus admiradores humanos reconheciam suas habilidades a partir do seu próprio ponto de referência. Isso nos fornece um exemplo clássico de um comportamento animal que parece humano, mas não é. A tendência de atribuir qualidades humanas a não humanos é amplamente difundida. E histórias parecidas como a de Clever-Hans aparecem todos os dias. Nesse sentido, lembro-me também de uma antiga piada sobre 2 ratos que estavam sendo treinados a percorrer um labirinto. Em dado momento, um deles olha para o outro e diz: "Sabe, acho que estou condicionando esse rapaz. Toda vez que percorro o labirinto, ele me dá um pedaço de queijo." Por outro lado, há situações em que o comportamento animal encontra paralelos do comportamento humano, como veremos no quadro 2.1. Hierarquia da dominância e a ordem de
bicada.